Então, Deus falou a Noé e seus filhos: Faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês e tudo que tem vida: aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim, todos os que saíram do barco com vocês. Faço minha aliança com vocês. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo, nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. Olá a todos que nos acompanham. Ora bem, para esta nossa análise profunda de hoje, imaginemos o que é sair de um barco para um mundo onde tudo, mas literalmente tudo o que conhecíamos foi apagado. Completamente apagado. Exato. Não restam cidades, não há campos verdejantes, as geografias familiares desapareceram simplesmente debaixo de água. E claro, não há vizinhos para nos receberem, Pois é um cenário quase impensável. é apenas lama, um cheiro a morte e um silêncio que deve ter sido absolutamente aterrador. E é precisamente neste cenário de pura desolação que encontramos o texto de Gênesis, capítulo 9, dos versículos 8 a 11. Uhum. Hoje, a nossa missão neste mergulho no texto é explorar o peso teológico e, acima de tudo, emocional desta primeira grande aliança pós-dilúvio. E, para além do texto bíblico em si, hoje trazemos as perspectivas históricas de Ellen G. White, as reflexões de John Wesley e também a análise teológica profunda de Gerhard von Rad. É um material incrível, sem dúvida. É mesmo. Certo, vamos dissecar isto. O texto começa precisamente no momento em que a humanidade recomeça do zero. O primeiro passo num planeta irreconhecível. E esse contexto de devastação é fundamental para compreendermos o impacto de tudo o que acontece a seguir. A Terra, recém-emergida das águas, ainda carrega o trauma daquele julgamento colossal. Claro, o cheiro, a destruição, ainda lá estava. Exato. A narrativa diz-nos que Noé constrói um altar e oferece sacrifícios. E a resposta de Deus a esse aroma que sobe não é uma lista interminável de exigências para a nova civilização. O que seria um esperado, não é? Completamente. E também não é um aviso severo sobre, tipo, o que vai acontecer se eles voltarem a falhar. A resposta de Deus, que irrompe naquele silêncio sepulcral, é uma promessa absoluta. A iniciativa aqui parte inteiramente a 100% do lado divino. Pois, e isso altera por completo a forma como lemos o texto, porque quando lemos os comentários de Ellen G. White, no seu livro Patriarcas e Profetas, percebemos que ela capta essa dimensão psicológica de uma forma notável. Ela tem uma sensibilidade muito particular para isso. Sem dúvida. Ela aponta que esta promessa não surgiu apenas para estabelecer uma espécie de legalidade cósmica, mas funcionou como uma verdadeira âncora emocional. Uma âncora, exatamente. Porque pensemos na família de Noé. O trauma de sobreviver a um evento da extinção global deve ser indescritível. Eles estavam rodeados pelas evidências físicas da destruição da geração deles. Uhum. Precisavam de muito mais do que regras. Eles precisavam de saber se o chão que pisavam era seguro. É isso mesmo. A vulnerabilidade dessa família era total. E a palavra que Deus escolhe usar para lançar essa tal âncora emocional é o termo hebraico berit. Que é o que nós traduzimos por aliança, certo? Exato, aliança. Esta é a primeira vez que o conceito é plenamente desenvolvido de forma explícita na narrativa bíblica e vai tornar-se num pilar estrutural que ocorre, repara bem, mais de 280 vezes em todo o Antigo Testamento. 280 vezes. Pois é, e se olharmos para a etimologia e para o contexto do Antigo Médio Oriente, a raiz desta palavra, brit, liga-se ao verbo bará, que significa, literalmente, cortar. Espera, cortar? Sim, cortar. Ou seja, na antiguidade, uma aliança não era apenas assinada num bocado de pergaminho, ela era cortada. Ah, estou a perceber. Envolvia frequentemente o sacrifício de animais. Eles dividiam os animais ao meio, como forma de dizer que isto me aconteça a mim se eu quebrar este acordo. Era algo muito visual e solene. Mas nos tratados antigos, esses acordos eram altamente simétricos, não é? Sim, a norma era essa. Se pensarmos até num contrato moderno, é igual. Duas partes sentam-se à mesa, há direitos e deveres para ambos os lados, uma parte fornece segurança militar
e a outra fornece impostos ou lealdade. Mas quando lemos esta brite com atenção, a de Noé, há uma assimetria chocante. É brutal, sim. Será perfeita, não oferece nenhuma garantia de bom comportamento no futuro. Apenas Deus se compromete. E o que é fascinante aqui é que essa assimetria é, na verdade, uma subversão completa das expectativas culturais daquela época. Como assim? Num tratado de suzerania típico da antiguidade, o rei mais poderoso, o suzerano, ditava as regras. E o rei menor, o vassalo, assumia obrigações e, claro, sofria as maldições se falhasse. Certo? Mas em Gênesis 9, o Criador do Universo, o Ser Supremo, assume voluntariamente as obrigações do tratado. Ele não exige o mesmo da humanidade como contrapartida para a estabilidade do planeta. Deus coloca a sua própria integridade em jogo. Uau! É quase como... É quase como se víssemos um pai ou uma mãe assegurar um recém-nascido pela primeira vez. Uma excelente imagem. O adulto olha para o berço e declara: eu vou proteger-te, vou garantir que tens o que comer e onde dormir. E em momento algum o adulto espera que o bebé se levante, aperte a mão e diga: acordado. Em troca comprometo-me a nunca mais chorar às 3 da manhã e a não partir nenhum vaso da sala. Exatamente, não há essa transação. A proteção do pai é incondicional. Ele garante a segurança daquela vida independentemente das falhas inevitáveis que a criança vai cometer ao longo do seu crescimento. Essa analogia do recém-nascido capta perfeitamente a essência da doação unilateral que vemos ali no texto. E o impacto desta estrutura não se fica apenas pelo livro de Gênesis. Tem ecos no resto da narrativa, pois. Completamente. Esta declaração de Deus a Noé torna-se no arquétipo de como a graça funciona. É o molde para o futuro. Quando avançamos na Bíblia e encontramos a aliança com Abraão, a aliança no Sinai, a promessa feita à dinastia de Davi ou mesmo a nova aliança delineada em Jeremias, toda essa fundação teológica está contida aqui, percebes? No barro molhado do Monte Ararat. A premissa de que Deus age por misericórdia soberana, antes de qualquer mérito humano, nasce neste exato momento. É espantoso perceber que algo tão estrutural, tão fundamental, começa num momento de aparente fim absoluto. É mesmo? Mas, ao olhar para as fontes e ao mergulharmos nas minúcias do texto, há outro aspecto que vira completamente de pernas para o ar muita da teologia popular que costumamos ouvir por aí. Conta lá. Geralmente, quando pensamos em alianças divinas, pensamos que são exclusivas para a humanidade, que é algo só entre Deus e as pessoas. Pois, a visão clássica. Mas aqui é que as coisas se tornam mesmo interessantes. No entanto, o texto enumera extensivamente as aves, o gado e todos os animais selvagens da terra. A promessa abrange explicitamente os animais que saíram da arca. Não é um contrato antropocêntrico. Tem um escopo cósmico, ecológico até. Exato. O texto não nos deixa esquecer que a criação, na sua totalidade, importa imenso para o Criador. É uma visão muito mais vasta. Sim, porque a teologia ocidental tem por vezes esta tendência de isolar a humanidade do resto do mundo natural, como se fôssemos os únicos atores num palco vazio. Pois o resto seria apenas cenário. Mas a Bíblia não opera assim. Quando Deus inclui o pardal, o leão e a ovelha nesta aliança inquebrável, ele está a afirmar o valor intrínseco da vida biológica não humana. Isso é poderoso. Demonstra que o dilúvio foi uma medida dolorosa, uma medida muito drástica, e não apenas o capricho de um ser divino que vê a vida terrestre como algo descartável. E a prova de que há uma autêntica genialidade literária na forma como isto está escrito reside numa expressão hebraica muito particular. Ah, sim, sim. Ao investigar a fundo, nós deparamos com o termo kol bazar, que os tradutores normalmente vertem como toda a carne. Exato, Kol Bazar. E o impacto desta pequena frase só se compreende quando olhamos pelo retrovisor da narrativa, quando olhamos para o que aconteceu apenas alguns capítulos antes. É verdade, a inversão que ocorre em torno da frase Kol Bazar é das construções mais eloquentes de todo o livro de Gênesis. O que é que acontece lá atrás? Se recuarmos a Gênesis, ao capítulo 6, aos versículos 12 e 13, o texto diz que Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida. Porquê? Porque Kol Bazar, toda a carne, havia corrompido o seu caminho.
Ou seja, a expressão foi usada como um diagnóstico terminal. Toda a carne era o problema. Exatamente. Toda a carne era a fonte da violência e, consequentemente, tornou-se o alvo da extinção. A água veio para apagar o problema de toda a carne. E depois, pronto, chegamos ao capítulo 9. E a exata mesma expressão é reutilizada, mas com um propósito diametralmente oposto. Sim, totalmente oposto. A expressão que antes servia de mira para o julgamento é agora usada para delinear os contornos da graça. Uau! Quando Deus diz que estabelece a aliança com Kol Bazar, com toda a carne, ele está a pegar naquilo que motivou a destruição e a transformá-lo no receptáculo da preservação. É uma forma teológica de dizer que a extensão da misericórdia cobre exatamente a mesma geografia que a corrupção tinha infectado. Onde o mal abundou. A determinação divina para sustentar a vida decide abundar ainda mais. Isso é fascinante. O que nos leva diretamente àquele pensamento profundo do Gerhard von Rad que exploramos nas fontes. A perspectiva de von Rad é brilhante. Para ele, esta aliança com toda a carne não é apenas, quer dizer, não é uma daquelas histórias infantis que usamos para preencher o tempo numa escola bíblica. Não, nada disso. Com aquelas ilustrações fofinhas, não é? De pombas e girafas a espreitar pela janela de madeira da arca. É, na verdade, um tratado de física teológica, se lhe quisermos chamar assim. O von Rad defende que a aliança é uma intervenção estabilizadora contra o caos. Completamente. E a perspectiva de von Rad obriga-nos a olhar para as águas não apenas como um fenómeno meteorológico, mas como um conceito teológico profundo. Sim, porque para eles a água era o terror, não é? Exato. Na mentalidade do Antigo Oriente, o mar e as grandes águas representavam o caos não domado. Se formos a Gênesis 1, o Espírito de Deus paira sobre as águas do caos para trazer ordem, para separar o mar da terra seca e permitir a vida. Certo. Descriação. É Deus a permitir que as barreiras cósmicas que mantinham o caos afastado caiam. As comportas do firmamento abrem-se, as fontes do abismo rebentam e o mundo regressa àquele estado caótico, informe e vazio. Então, quando Deus faz a aliança em Gênesis 9, ele está, de forma muito pragmática, a fechar essas portas de novo. Está a reconstruir a estrutura do universo para que a vida possa florescer sem o pavor constante de que as fundações do mundo cedam a qualquer instante. Precisamente. Deus garante que a ordem vai prevalecer sobre o caos. A aliança é o que permite à humanidade existir historicamente. Dá-nos o palco, no fundo. Dá-nos uma plataforma de previsibilidade, sim. Nós podemos construir casas, plantar sementes e estabelecer sociedades porque o Criador assumiu esse papel de sustentar as paredes do universo. Para que elas não desabem sobre nós. Mas espera aí. Há algo aqui que me faz confusão e nós precisamos de desafiar um pouco esta lógica. Diz lá. Se olharmos para a realidade nua e crua, a água secou, a lama acabou por solidificar, a arca esvaziou-se. Mas o ser humano que saiu lá de dentro continuava com os exatos mesmos problemas profundos. A natureza humana não mudou magicamente durante aqueles meses todos a flutuar. Não, de todo. Então, se a aliança é totalmente incondicional, e se Deus apenas promete sustentar o mundo sem exigir perfeição moral em troca, não estará Deus a ser, de certa forma, um pouco ingênuo? Quer dizer, como é possível confiar um mundo renovado a uma humanidade que, historicamente, acabou de provocar a sua destruição quase total? Pois essa é a ferida central de toda a relação entre o divino e o humano, não é? É a grande questão. Mas se ligarmos isto ao panorama geral e analisarmos o texto imediatamente anterior a esta aliança, percebemos que não existe qualquer ingenuidade ou pensamento mágico da parte de Deus. O que é que diz o texto antes? No capítulo 8, versículo 21, o texto apresenta-nos um solilóquio divino, onde Deus diz, e cito, «Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice». É uma afirmação muito dura. É uma constatação crua e realista. Deus atesta ali que o dilúvio lavou a superfície da terra, mas não lavou a inclinação interna do coração humano. Ou seja, Deus tem plena consciência de que vai ter de lidar com os mesmos padrões de egoísmo, os mesmos padrões de violência e falha.
Ele sabe exatamente o que está a contratar. Totalmente. A misericórdia aqui não nasce de ignorância. Ela nasce do conhecimento profundo. Deus não faz a promessa porque acredita que, desta vez o Noé e os seus descendentes vão ser infalíveis. Pois não. Ele faz a promessa apesar de saber que eles vão falhar. O compromisso incondicional é exercido com plena consciência das limitações da criatura. E a gramática do próprio texto hebraico reforça esta teimosia divina em não destruir. Sim, a estrutura linguística é muito agressiva, digamos assim, nessa intenção. Ao ler as fontes hebraicas, vemos o uso de uma dupla negação que é fortíssima. Exato. O texto emprega os termos lo, od, e depois, logo a seguir, repete a ideia com lo, ye, od. Que significa o quê na prática? Uma tradução livre para nós é um nunca mais. E não voltará a acontecer. Nunca mais. É muito definitivo. É. Não é um vou pensar no vosso caso ou vamos fazer uma avaliação de desempenho a cada milénio. É uma decisão completamente irrevogável de que o julgamento global através da água foi retirado da mesa. A aliança é o estabelecimento de uma contenção divina sobre a própria ira justa para dar espaço e tempo à redenção. É incrível. Esta ideia de que Deus sustenta a criação apesar do estado moral da humanidade leva-nos a uma das perspectivas mais fascinantes que encontramos na nossa pesquisa, que foi trazida por John Wesley. Os comentários do Wesley são fantásticos. Wesley debruça-se sobre este texto e chega a conclusões de uma escala vertiginosa. Ele começa por constatar que o novo mundo era tão provocador e rebelde como o antigo. Mas o que ele acrescenta a seguir muda literalmente a forma como olhamos pela janela. Sem dúvida. Wesley argumenta que é esta exata promessa, pronunciada há milénios, que hoje, neste momento literal, mantém as águas do mar dentro dos oceanos e impede as nuvens de esmagarem a terra. Pois o Wesley recusa-se a ver a natureza como uma máquina autónoma e impessoal. Para ele, o que nós chamamos de leis da física, as forças da gravidade, a pressão atmosférica ou os ciclos meteorológicos, Certo? tudo isso não passa de mecânica sustentada pela palavra de Deus. O mar não invade os continentes simplesmente porque há areia ou rochas a bloqueá-lo. O mar obedece a um limite teológico. Há um limite verbal. Exatamente. As forças incontroláveis da natureza estão, segundo Wesley, acorrentadas pela lealdade de Deus a esta Berit, a esta aliança antiquíssima. A biologia e a física funcionam dentro das linhas pintadas por uma promessa verbal lá de Gênesis 9. É poético e muito profundo. Isto dá uma densidade absurda àquilo que nós, no dia-a-dia, consideramos apenas a ordem natural. Cada nascer do sol, cada maré baixa, cada tempestade que se dissipa lá fora é a materialização física dessa palavra inquebrável. E isto remete-nos para um detalhe cronológico que muitas vezes passa ao lado de quem lê apressadamente. Por se percorrermos os versículos 8 a 11 com atenção, verificamos que tudo isto é, nesta fase, um pacto exclusivamente verbal. É verdade. E isso levanta uma questão importante e esse detalhe da cronologia interna do texto é de suma importância. Nestes 4 versículos, Deus fala, a aliança é declarada, mas o sinal visual que todos associam a esta história, O arco-íris, não é? exato, o arco das nuvens, ainda não foi introduzido aqui. O arco-íris só entra em cena a partir do versículo 12 e o que isto nos revela é o poder absoluto e suficiente da palavra de Deus. Não precisa do sinal para ser real. Claro que não. A realidade da aliança estava tão firme e imutável no momento em que Deus a pronunciou, quando estava depois de o arco-íris aparecer fisicamente no céu. Então isso sugere que o sinal visual não foi criado porque a promessa precisava de uma espécie de assinatura validada por um notário cósmico para ter valor legal. A palavra por si só já assegurava o mar e as nuvens. Precisamente. Então, se não era para validar a promessa perante o universo, qual é afinal o papel estrutural do sinal nas nuvens? Para que é que ele serve? O arco-íris funciona como um recurso terapêutico, uma acomodação divina à fragilidade e ao trauma humano. Porque nós, seres humanos, somos muito sensoriais. A nossa memória é ativada pelo que vemos, pelo que cheiramos e tocamos. É verdade. Imaginemos a família de Noé nos primeiros anos a seguir ao dilúvio. A primeira vez que o céu escureceu a sério. A primeira vez que sentiram aquele cheiro a terra molhada mesmo antes de uma tempestade. Ou ouviram o ribombar de um trovão longe no horizonte. Uau, o pânico de que tudo ia acontecer novamente devia ser paralisante.
Completamente. O síndrome de estresse pós-traumático deve ter sido esmagador para aquela gente. Cada nuvem cinzenta seria um gatilho emocional brutal. Exato, um gatilho terrível. E por isso a inclusão do arco nas nuvens é um ato de profunda compaixão. Faz todo o sentido. Quando o texto diz que Deus colocou o arco para se lembrar da aliança, nós temos de ler isso como uma figura de estilo, percebes? Uma linguagem acomodada à nossa compreensão humana. O Deus que sabe todas as coisas desde o princípio não tem lapsos de memória. Não precisa de um post-it no céu. Claro que não. Ele não precisa de um fenómeno óptico de refração da luz nas gotas de chuva para se recordar de não destruir o planeta. O arco está lá porque quem tem amnésia espiritual somos nós. Sem dúvida. É a humanidade que precisa de olhar para a tempestade e ver nela, estampada ali, mesmo no meio do escuro, a assinatura iluminada da misericórdia, para que o coração humano não ceda ao pânico. É um lembrete desenhado nos céus para acalmar a ansiedade de quem sobreviveu e, ao refletir sobre toda esta narrativa fabulosa, sobre os detalhes da palavra Beirit, sobre a assimetria brutal do contrato e sobre esta profundidade da física teológica do Wesley, a aplicação disto torna-se imensamente prática para a forma como nós vivemos hoje. Sem dúvida. Porque o texto deixa claro que fomos incluídos nesta aliança incondicional. A promessa foi feita a toda a carne, incluindo naturalmente a todas as gerações que ainda estavam por nascer. E o conceito teológico que daqui emerge é o de uma graça preventiva. Uma graça que chegou muito antes do problema. Fomos cobertos por um pacto cósmico que nunca pedimos, por o qual nunca fomos convidados a contribuir com o nosso mérito, e do qual beneficiamos diariamente sem sequer darmos por isso. É verdade. Mas a mente humana tem uma tremenda dificuldade em lidar com algo que é verdadeiramente incondicional, não é? A nossa cultura, as nossas relações laborais e sociais operam todas na base da troca. Tudo tem um preço. Pois, o chamado toma lá, dá cá. Exatamente. E o grande perigo é quando nós transportamos essa mentalidade transacional e começamos a aplicá-la à nossa visão do Criador. E é precisamente aí que repousa o grande desafio para quem reflete sobre este texto histórico connosco hoje. Faz-nos pensar quantas vezes a mente humana transforma as garantias absolutas da graça em contratos condicionais. Quantas promessas de proteção e presença divinas são vividas num constante estado de ansiedade, como se a estabilidade dessa relação dependesse inteiramente de não falharmos, de mantermos o nosso lado de um acordo que na verdade fomos nós próprios que inventamos. E que Deus nunca exigiu. Exato. A história de Gênesis ensina que a âncora não segura o barco porque o barco é forte, mas sim porque a rocha onde ela está presa é inabalável. E essa imagem da âncora devolve-nos perfeitamente à reflexão de John Wesley. E talvez o pensamento mais transformador que possamos extrair daqui seja mesmo repensar a nossa relação com o cotidiano. Como assim? Se a palavra declarada naquele cenário de lama e desolação é exata a mesma força que hoje impede os mares de engolirem os continentes, como é que passamos a olhar para um simples dia de chuva forte hoje em dia? Uau, isso muda a perspectiva? A água a cair do céu deixa de ser um fenómeno meteorológico banal ou um simples motivo de aborrecimento por estragar os planos para o fim de semana. Se levarmos o teste a sério, cada pingo de chuva que não se transforma num dilúvio catastrófico é um eco contínuo daquela promessa antiga. É lindo isso. A própria chuva torna-se um pregador silencioso da lealdade divina, lembrando a quem observa que a criação é sustentada por uma palavra que nunca, em tempo algum, voltará atrás. Olhar para a chuva e ver nela o sussurro constante da fidelidade de quem sustenta todas as coisas. Fica então aqui o convite a esta reflexão contínua sobre a profundidade destes textos, o encorajamento a continuar a dissecar as histórias antigas com um olhar renovado e, acima de tudo, o desafio a descansar na certeza destas promessas incondicionais. Um grande abraço para quem nos ouviu hoje e até à próxima. Até à próxima.